Boa noite, meu nome é Vitor Schotti e vamos iniciar a terceira edição do Protagoniza Jovem com o tema Envolvimento Juvenil e Empreendedorismo. O Protagoniza Jovem é um programa feito pela Rede Nacional de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil, em comemoração ao Dia da Juventude, 12 de agosto. Ao longo de agosto inteiro, serão feitos 5 programas sobre como jovens podem se envolver em alguma organização de juventude. Todos os programas terão convidados para contarem suas experiências nas áreas de atuação. Olá, boa noite, meu nome é Gabriel Piscinato e o programa será realizado da seguinte forma: cada convidado irá fazer sua apresentação e depois irão responder as perguntas feitas pelo público. Então, desde já, pedimos para vocês que mandem suas perguntas no chat para que a gente possa trazer elas para a nossa live e os nossos convidados responderem. A nossa primeira convidada é Mariana Lira, estudante de Engenharia Florestal na Universidade de Brasília, ex-presidente institucional da Ecoflor, empresa júnior de engenharia florestal, e ex-assessora de relações institucionais na Concentro, Federação de Empresas Júniores do Distrito Federal. Convidamos Mariana para fazer sua apresentação agora. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, muita honra ser convidada por vocês. A iniciativa é incrível, ver o tanto de gente sensacional passando por aí, falando de um assunto tão importante, que é justamente o empoderamento juvenil. E é mais que uma honra ainda trazer esse assunto, que é o empreendedorismo juvenil, e principalmente falando de empresa júnior e escotismo, porque acho que a maioria dos nossos ouvintes são escoteiros, então a gente sabe a paixão que é estar dentro do movimento escoteiro e de toda essa visão de valores e toda essa entrega para a sociedade. Então, conhecer o movimento de empresas júniores foi realmente algo que foi esse reencontro também, foi realmente marcar essa questão de valores muito nítida e muito clara de novo. Então, falando um pouquinho da nossa trajetória, quanto empresa júnior, a empresa júnior é muito essa questão de a gente ter a prática da sala de aula desde a nossa graduação. Então, aquela história de, caramba, para eu ter um estágio, eu preciso ter experiência, mas eu quero ter um estágio para ter experiência. E como é que a gente entra nessa balança? A empresa júnior é essa oportunidade de a gente ter essa experiência e essa visão realmente empreendedora desde a universidade. A questão do formato da empresa júnior é justamente realmente uma empresa, então são alunos de graduação tendo essa visão e essa aplicação de todo o conhecimento de sala de aula desde a graduação. Então, toda a organização quem se dá são realmente os próprios alunos, são eles que lideram os projetos, são eles que prospectam os clientes, são eles que realmente fazem a aplicação de todo o conhecimento que eles têm. Então, existem muitos casos também dos próprios alunos entrarem nos primeiros semestres e falarem, caramba, será que eu realmente posso participar de uma empresa júnior desde os primeiros semestres? Sim, você pode, sim, participar desde os primeiros semestres, justamente porque ninguém quer ninguém pronto dentro de uma empresa júnior. É realmente um ambiente para a gente ter o conhecimento adquirido e aplicado dentro desse ambiente. Então, é justamente esse formato que é a empresa júnior. São todos voluntários, então, de novo, muitos paralelos com o movimento escoteiro. Ninguém ganha para estar lá, mas realmente é uma aplicação, como o formato é de empresa, a aplicação de todo o conhecimento dentro dos projetos, são realmente projetos que a gente prospecta os clientes e eles são vendidos, então a gente recebe dinheiro para isso, e todo esse conhecimento ele é reinvestido na nossa educação e nosso crescimento quanto estudantes e quanto profissionais. Então, tendo toda essa importância da gente ter esses pontos já dentro dos próprios meios universitários, o tripé do nosso conhecimento dentro da empresa júnior é o conhecimento em projetos, a cultura empreendedora e toda a questão de mercadológica também. Então, a gente desenvolve todos esses conhecimentos já dentro da visão empreendedora, dentro do nossa graduação. Dentro disso, a questão da estrutura da empresa júnior, ela varia um pouco de empresa júnior para empresa júnior, mas o que sempre existe são a questão das diretorias e dos assessores. Então, as variações, realmente, dessa carreira dentro da empresa, ela varia, mas, geralmente, o que sempre existe são os diretores e as áreas de cada uma delas. Varia um pouco, então, justamente, do qual a empresa júnior, qual o tipo de empresa júnior. Algumas
de comunicação, por exemplo, eles se dividem dentro das áreas da própria comunicação, mas dentro da empresa júnior a gente se dividia dentro das áreas de negócios mesmo. Então, quando eu estava lá, éramos 7 diretorias, e quando eu saí, a gente organizou para 4, que eram as diretorias comercial, de projetos, a presidência e marketing. E dentro disso, a gente tinha todas as nossas divisões e prospecção de clientes dentro disso. Então, a gente sempre falava muito do que era o nosso core business, que era realmente o que a gente tinha de entrega para a frente mesmo, quem eram as pessoas que estavam de frente com o mercado em si, e quem estava desenvolvendo no back office todos os projetos. Então, geralmente assim que se divide, mas isso varia bastante. E outro ponto também, que é justamente a questão de como ela se relaciona com a universidade. As empresas júniores, elas são regulamentadas pela Lei 13.267. Ela foi regulamentada em 2016. Então, as empresas júniores, elas surgiram na França e elas vieram ao Brasil no final da década de 80. Então, dentro disso, do nosso formato de empresas júniores, o Brasil é o país no mundo que mais tem empresas júniores. Então, é muito prazer em ainda ser o único país que é nosso trabalho, quanto empresa júnior, é regulamentado. Tá bom, Mariana? E aí, antes, como é que vocês funcionavam? A gente funcionava como uma empresa normal, mas tendo alunos de graduação. E outro ponto também que é sempre muito questionado, dentro dos pontos beleza, são alunos de graduação, e como é que eles entregam projetos para a sociedade. Sempre existe o acompanhamento de um professor, e no meu caso, a gente faz engenharia florestal, então a gente precisa realmente do CREA. E aí, a gente sempre tinha o acesso de profissionais do mercado, principalmente ex-membros, que faziam essa assinatura dos projetos, da responsabilidade técnica para a gente. Então, ok, vocês vendem projetos para o mercado, e aí vocês realmente estão competindo com o mercado, como é que isso funciona? Então, não existe muito essa mentalidade de competição com o mercado. O que a gente realmente quer é entregar os nossos projetos com a capacitação e muito essa sede de conhecimento, porque por serem todos alunos de graduação, se entregando para entregar o melhor, com aquela sede de sempre estar entregando o melhor para a sociedade, de fato, os nossos projetos, eles são todos desenvolvidos pelos próprios alunos e com preço abaixo do mercado, por a gente ter a redução de custo absurda, que é justamente a questão dos funcionários, que são os alunos, eles são todos voluntários, então aí a gente se torna bem mais competitivo, e abarcando principalmente o mercado de micro e pequenas empresas, que a gente sabe que são a maioria das empresas do país. Então, é realmente essa troca muito sinérgica para a sociedade de fato, porque a gente consegue ter esse envolvimento de entregar realmente soluções de muita qualidade para o mercado a um preço muito abaixo do custo, que é o entregue geralmente. Então, a gente consegue acessar, provavelmente, empresas que não conseguiriam ter acesso a projetos de empresas sêniores, que são as empresas do mercado, que a gente chama, que não são empresas júniores. Então, a gente consegue ter essa troca para a sociedade, que foi justamente o investimento que eles tiveram na gente, quanto alunos de graduação, de universidades federais, particulares, que sejam. Então, é muito esse formato que a gente trabalha. Bom, muito obrigado, Mai. A gente gostaria de lembrar a todas e a todos para mandar perguntas pelo chat, para que a gente possa trazer elas para a nossa live e os nossos convidados poderem responder no final. Bom, a nossa segunda convidada é a Bárbara Lopes, ela é estudante de Relações Internacionais na Universidade de Brasília, assessora comercial da Domani, consultora internacional. Então, gostaríamos de convidar a Bárbara para realizar a apresentação dela agora. E, Bárbara, tu poderia explicar para a gente como um jovem pode entrar numa empresa júnior, quais são os desafios, as oportunidades que uma empresa júnior oferece para esses jovens e de que forma ela se relaciona com o ambiente de negócios? Perfeito. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? Principalmente por estar aqui dividindo esse espaço com a Mari e com o Rafa, que são pessoas que eu admiro muito, tanto no movimento escoteiro quanto no movimento Empresa Júnior. A Mari aí é bem responsável, muito responsável por eu estar na Domani hoje, então só aproveitar o espaço para agradecer. Bom, então, para entrar no movimento Empresa Júnior, né, primeiro
a pessoa tem que estar cursando o ensino superior ou um curso técnico, né? E tem que ver mesmo se o curso oferece, né? Se tem uma empresa júnior. Porque, assim, apesar de vários cursos terem, nem todos têm uma empresa, né? Então, a Domani, né, é uma empresa de relações internacionais, então o nosso curso tem, a Ecoflor também, Engenharia Florestal tem, diversos outros cursos tem, e para entrar, geralmente, bom, pelo menos a Domani, né, lança editais de processo seletivo semestralmente, para que mais pessoas tenham oportunidade, né, porque a rotatividade é muito grande, muita gente forma, muita gente quer sair mesmo porque tem outros projetos, né, tem outras ambições, enfim, quer participar de outras coisas, então a rotatividade é bem grande. E aí basta ficar atento, né, nos informes do centro acadêmico, da universidade, pelo menos a Domani, cada início de semestre, né, os projetos de relações internacionais da UNB fazem uma apresentação para todos os calouros, então todo mundo fica sabendo dos processos seletivos que acontecem, e aí quando você aplica para o processo seletivo, você faz as dinâmicas propostas pelo pessoal, né, pela gestão que está organizando. Caso você seja aprovado, você vira trainee, né, e depois que você vira trainee, se você cumprir bem com as suas, né, com as suas demandas, que você estiver interessado realmente, você é efetivado, né? E se você não quiser também, se você passar pelo programa trainee e ver que não é para você aquilo, que não te agradou, que não faz sentido para você, tudo bem também buscar outros projetos, outras coisas para fazer, né? Então é bem maleável. Existe a possibilidade, se você não passou em processo seletivo, pelo menos na Domani, existe a possibilidade de fazer o segundo, né? Então isso é bem tranquilo, mas é dessa forma que você entra numa empresa júnior, né? Que você vira um membro de uma EJ. Bom, então assim, pensando nos desafios, né? E nas oportunidades, eu acho que o maior desafio você conseguir mesmo conciliar, né, a universidade, a graduação com o projeto, porque é um ambiente, assim, é tão incrível, é tão bom, é tão prazeroso, que se você se deixar, você fica fazendo coisa na empresa júnior o dia inteiro e, cara, a graduação vai embora, né? Então, eu acho que um dos maiores desafios, para mim, é conseguir conciliar mesmo, mas, assim, nada impossível, nada que uma organização, uma gestão de tempo não resolva, né? Então, assim, outro desafio também é sempre buscar inovação, porque como a gente trabalha, né, com o mundo empresarial, está todo mundo sempre se reinventando, se adaptando, precisando de novas soluções. Então, a gente também, como empresa júnior, precisa estar atualizado, né? Precisa conhecer o mercado, conhecer o que está mudando, o que permanece a mesma coisa, para conseguir realmente inovar, entregar soluções assim, cada vez melhores. E a gente tem uma grande vantagem, assim, um grande privilégio, que é poder errar, né? A gente pode errar dentro do movimento empresa júnior e ninguém vai te demitir, ninguém vai te mandar embora, porque é literalmente um laboratório, é um espaço de aprendizagem e está todo mundo ali para te apoiar e ir junto com você nessa caminhada, falar, olha, não deu certo, tudo bem, não deu certo, vamos tentar de novo, vamos tentar diferente, né? Então, isso é um desafio e uma oportunidade muito grande também. Eu acho que um outro desafio também, junto com a oportunidade, é executar um projeto, né? Porque pelo menos para a Domani a gente lida com comércio exterior e a gente lida com pequenas empresas, sabe? Com pessoas que querem entrar no comércio exterior, que querem sair do seu mercado no Brasil e buscar alguma coisa maior, né? E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, cada projeto é realmente um desafio e uma grande oportunidade de aprender, né? De passar o conhecimento, de saber o que está acontecendo no mundo, se realmente é aquilo mesmo que a gente pensa, se não é daquele jeito que a gente pensa. Então, estar disposto a executar, estar disposto a viver dentro de uma empresa júnior já é um grande desafio, né? Porque a gente precisa lidar com pessoas que são diferentes da gente, pessoas que pensam, né, enfim, diferente de tudo, que têm opiniões diversas, que às vezes o que você falou, você teve uma entonação e talvez não seja aquilo que ela entendeu. Então, isso tudo é diferente. Manter também uma boa relação dentro da empresa, porque a empresa é de todo mundo. Apesar de ter
pessoas responsáveis, né, presidentes, coordenadores, diretores, todo mundo é dono, então todo mundo pode opinar, todo mundo pode sugerir, todo mundo pode e deve participar, né? Então isso é um desafio muito grande, é ouvir sem julgar, é estar ali proativo, ajudar todo mundo toda hora. Então eu vejo isso muito como tanto um desafio como uma oportunidade, né, de crescimento. Outra oportunidade é ter a vivência do mundo corporativo enquanto estudante, né? Porque a gente realmente vive a empresa, a gente vive ali o dia a dia, a gente tem as demandas para cumprir, as metas para cumprir, a gente tem um horário, né? Assim, tem o que fazer, tem as responsabilidades dentro da empresa, assim como numa empresa maior. E ainda assim, responsabilidades da universidade. Então, é o job duplo de verdade, ele realmente existe, né? Então, assim, são oportunidades e desafios, ter amigos, fazer amigos novos, porque se você me perguntasse, Bárbara, quem eram seus amigos da graduação antes de você entrar na Domani? Consigo dizer 4. Bárbara, quem são seus amigos depois que você entrou na Domani? Nossa, mais de 30, sabe? Então, assim, são pessoas de semestres diferentes, você convive com todo mundo, você muda pensamentos de outras pessoas que você tinha antes. Então, assim, você consegue ver as coisas funcionando de outro jeito. É incrível, eu realmente gosto muito. E, bom, para terminar, o que assemelha com o ambiente de negócios, a Mari já falou bastante, mas eu vou reforçar. A gente é uma empresa real, a gente paga imposto, a gente tem CNPJ, a gente tem tudo como uma empresa normal. A única diferença é que nós somos estudantes, né? Então, a gente tem um professor que regula, né? Que, enfim, coordena, que é responsável pelo projeto dentro de cada instituto, né? Então, essa é uma das diferenças de uma empresa júnior para uma empresa sênior, né? Mas que se assemelha bastante no ambiente de negócios. A gente também tem responsabilidades, a gente entrega produtos semelhantes, né? Então, assim, também já ouvi de clientes que, nossa, a gente está aí no páreo super competitivo com empresas sêniores, que, enfim, acho que por ser estudante a gente tem um carinho maior, né? Também já escutei, nossa, vocês, de todas as empresas que eu entrei em contato, foram os únicos que fizeram reunião, tiveram essa preocupação em estar em contato comigo, me conhecer, né? Então, acho que a gente é um pouco também mais sensível quanto a isso, mas a estrutura do que fazer, de meta, de coisa para cumprir, de horário de trabalho, todas essas coisas acontecem normais, igual o ambiente de negócios, né? Aí profissional, fora da universidade. A única diferença é que a gente não recebe, o que a gente recebe é um crédito e muita experiência pelas coisas que a gente vive, né? Eventos e capacitações, enfim. Então, é basicamente isso. Beleza. Então, muito obrigado, Bárbara. A gente reforça para todos participem, né? Para que todos participem aí, principalmente com os comentários, com as perguntas, enfim, com as sugestões aí, se vocês quiserem falar da experiência de vocês também. E alguém que participe, né, de espectador, participe de uma empresa júnior ou de uma empresa mesmo e queria comentar alguma coisa, podem comentar. Agora nós vamos falar com o Rafael Werneburg. Ele é bacharel em Química Tecnológica, mestre em Química e doutorando em Química pela Universidade de Brasília. Ex-presidente da CSTQ Júnior, do Instituto de Química da UNB. A gente convida agora o Rafael para realizar a sua apresentação. Então a gente pergunta, Rafael, só para a gente dar uma direção nessa apresentação, se a visão do jovem muda, se a visão de ciência do jovem muda quando ele faz parte de uma empresa júnior, tá? Como montar e administrar uma empresa júnior e se existem chances de uma empresa júnior migrar para outras categorias. Muito bem, gostaria de agradecer primeiramente o convite da Rede Nacional de Jovens Líderes. É um prazer estar aqui partilhando uma experiência que eu tive dentro do Movimento Empresa Júnior que foi tão especial na minha vida, ainda mais com essas mulheres incríveis que estão aqui, que eu tenho o prazer de chamar de amigas. Então, a Rede de Jovens é um lugar também que me é muito cativo. Fui do Núcleo Regional de Jovens Líderes aqui do Distrito Federal, então é um espaço que eu tenho assim, um prazer muito grande de estar aqui, principalmente por saber da importância que é esse lugar de debate, né? De conversar com os jovens, de interagir em qualquer tema. Então, para poder
responder um pouco dessas perguntas, eu vou contextualizar um pouco com a minha história, né? Eu entrei na empresa júnior do meu curso bem no iniciozinho da criação dela. Então, no Instituto de Química, a gente tem 4 cursos de graduação, que é a Química Bacharelado, a Química Tecnológica, que é a Química Industrial, a Química Licenciatura e Engenharia Química. E um grupo de alunos de Engenharia Química, lá em 2013, finalzinho de 2013, ficou muito interessado com o modelo de empresa júnior, que já era muito tradicional na Universidade de Brasília, inclusive no Brasil, acho que a empresa mais velha tem mais de 25 anos, se não me engano. Então, esse modelo cativava muito esses estudantes, e aí no início de 2014 eles criaram a empresa. E eu entrei logo no segundo semestre de criação da empresa, no meio de 2014. Fiquei até o iníciozinho de 2017. E nesse espaço, entrando no início da empresa júnior, eu pude ver a construção basicamente do zero, do que era uma ideia, né? Do que era um grupo de jovens se reunindo para poder pensar, amadurecer essa ideia e transformá-la num projeto que fosse importante para os estudantes daquele espaço, né? No Instituto de Química, eu acho que isso acontece também com outros departamentos das universidades, institutos federais e universidades particulares, de que sempre que alguma coisa nova surge, tem uma resistência, né? Independente do espaço. E isso não foi diferente no nosso caso. A gente tinha um instituto que estava muito baseado na questão da iniciação científica, tem projetos de extensão relacionados à parte de ensino, e trazer um novo projeto para esse espaço foi mexer ali com essas estruturas, né? Então foi muito legal participar desse início, né? Foi um pouco cansativo, né? Foi muito desafiador, e isso fez com que a gente fosse integrando essa ideia dentro do nosso departamento, né? Então, como surgiu essa motivação? E aí eu vou relacionar com o seu primeiro questionamento. Essa motivação vem muito da questão, justamente, que tanto a Bárbara quanto a Mari colocaram, que é colocar em prática o que a gente aprende no espaço universitário, né? Mesmo que esses cursos, mesmo que as nossas graduações tenham disciplinas mais práticas, né? Inclusive, eu falo do espaço da química, onde a prática, a experimentação, ela é muito importante para o aprendizado do fenômeno, do que está sendo contextualizado ali no conteúdo. Mas, mesmo assim, esse espaço é um espaço engessado, eu diria, né? Que não é ruim, mas a empresa júnior, ela traz a possibilidade de, na verdade, você estar trabalhando com um contexto de resolver um problema, né? E nesse resolver um problema, você não vai partir apenas de uma disciplina, de outra disciplina, de um conteúdo específico que você aprendeu naquela aula que você teve naquele semestre, né? Na verdade, é multidisciplinar, né? Você vai ter que usar os seus conhecimentos para resolver um problema que vai surgir quando você tem um projeto, quando você tem um cliente, né? Então, esses estudantes ali da engenharia química que criaram a empresa júnior qual eu fiz parte, tinham esse desejo de colocar a mão na massa, né? Os seus conhecimentos e resolver questões relacionadas a tecnologias químicas, que seja no ambiente, no ecossistema do Distrito Federal. Eu não sei se todo mundo conhece, o Distrito Federal não é uma potência industrial, não temos um parque industrial muito grande, né? Então, a gente via as empresas juniores da nossa área, dos outros estados, que tinham contratos, projetos com empresas muito grandes, né? Que tinham uma tradição. E a gente teve que pensar fora da caixinha ali para poder oferecer um serviço que atendesse às demandas e que a gente pudesse trabalhar com o que a gente queria dentro da nossa área, né? Então,
sabendo que a gente tem essa questão do ensino mais clássico dentro da universidade e essa prática da empresa júnior, eu diria que a grande mudança no pensamento científico é justamente a gente conseguir colocar em prática esse conhecimento em cima de uma questão, problema, que é uma coisa que a gente vai viver na nossa vida profissional, seja em qualquer espaço que a gente tiver, né? Isso por diversas vezes foi amadurecendo, né, entrando projetos e a gente vendo que são várias coisas que fazem com que a gente caminhe para poder solucionar um problema, né, principalmente na química, na engenharia química, onde aparentemente as coisas são mais complexas, mas eu vejo que era muito uma questão de estruturar, né, a ideia e tudo mais, e melhor atender ali a questão. Então, a visão de como aplicar, fazer uma ciência aplicada muda completamente, né? Aquele espaço tradicional da universidade, onde a gente recebe um conhecimento. Na empresa júnior, a gente tem a possibilidade de trabalhar com problemas reais. E isso, para mim, foi uma das questões mais legais de estar nesse ambiente, né? O questionamento foi sobre como montar e administrar. E eu acho que isso tem uma relação muito legal, porque eu pude estar numa empresa que nasceu do zero, né? Como a própria Mari falou, que ela tinha pós-juniores para poder auxiliar ali na execução dos projetos, né? Na verdade, na assinatura dos projetos, né? Que precisava de uma responsabilidade. A gente não tinha isso. Então, quando eu entrei, foi muita batalha ali para poder estruturar a empresa. E acho que o fator principal foi vontade, foi não ter medo de perguntar, né? Então, sempre, lógico que no início, quando a gente quis montar, a gente já tinha esse modelo em mente, que eram as outras empresas juniores do nosso ambiente ali, né, da universidade, e a Federação das Empresas Juniores, né? Acho que todas as regiões do país têm federações, e elas dão suporte para a criação, para a estruturação das empresas juniores no ambiente universitário, e não foi diferente com a gente. Tanto que em 2015 a gente tentou, eles têm um processo de filiação, né, que eles chamam de federação, que acelera o processo, né, de estruturação da empresa. A gente tentou no primeiro momento, ali em 2015. Em 2016, que a gente, de fato, 2016 foi quando eu atuei como presidente da empresa, que a gente teve, de fato, ali, estar federado à Federação das Empresas Juniores do Distrito Federal, e foi muito importante para dar um start no ecossistema que é o movimento Empresa Júnior, né? A gente tem muito essa questão de cooperação, de entender como as outras empresas juniores estão trabalhando, para você se espelhar e para você também conseguir consolidar essas ideias, né? Então, primeiramente foi isso. Administrar uma empresa, para quem é da química, foi também um grande desafio. Eu vejo que entender o ambiente empresarial é uma coisa, colocá-lo em prática é uma coisa totalmente diferente. Então, foi um grupo de pessoas que trabalhou bastante para entender como colocar as coisas em dia, né? Montar um sistema que fosse interessante para a empresa, tanto em questão de diretorias, para que elas trabalhassem de forma integrada. Isso depois também foi se modificando. Logo depois que eu saí da empresa, já teve uma modificação na diretoria de marketing, que virou uma diretoria comercial, para atender melhor a prospecção de clientes, de projetos. No ano seguinte, teve uma mudança na presidência, e essa questão administrativa da empresa vai melhorando com o tempo, né? Então, eu pude ver esse início, e foi muito interessante acompanhar a vontade das pessoas, né? Se eu passar do tempo, vocês me falam, porque eu falo demais. E eu acho que foi essa vontade foi também muito embasada no suporte que a gente teve
das outras empresas, mas também muito na intenção da gente saber que aquele projeto poderia dar certo pelo ambiente que a gente estava, né? Como eu falei, um departamento que não tinha uma empresa júnior, foi uma questão de fazer parcerias, de apresentar o projeto para os professores, para o ambiente ali acadêmico, com uma possibilidade dos alunos se desenvolverem, né? Eu vejo que um aluno que participa do movimento Empresa Júnior tem até uma capacidade de olhar diferente para como ele está absorvendo o conteúdo que ele tem dentro do ambiente universitário, né, dentro da sua graduação, e até descobrir, talvez, se aquela graduação foi mesmo a que ele queria desenvolver para a vida, né? Vi vários exemplos disso, né? Ainda mais no ambiente da minha graduação, que já não é muito popular por causa das diversas questões que é fazer uma ciência pura ou ciência aplicada, né? E aí o último questionamento foi sobre a possibilidade de uma empresa júnior tornar-se, ir para o mercado, mudar de categoria, né? As empresas júniores não fazem isso. As empresas júniores, no caso, não podem se tornar empresas sêniores, justamente porque o modelo de empresa júnior é um modelo que segue os padrões de uma empresa sênior, mas ele é um modelo diferente, ele tem um intuito diferente. O centro da empresa júnior, além dos seus serviços, é capacitar o aluno, né? Para que ele saia desse ambiente da empresa capacitado para poder lidar com esses problemas que vão surgir na carreira dele, né? Quando ele entra no mercado de trabalho, essa pré-experiência, ela faz um diferencial muito grande do ponto de vista de você saber como se portar nesse ambiente, se é esse ambiente que você quer estar inserido, né? Então, o modelo da empresa júnior, ele tem esse escopo, e ele não tem como você sair dessa empresa júnior e transferi-la para uma empresa sênior. O que acontece, e que eu já vi vários exemplos, e eu acho que qualquer empresa júnior tem como modelo, assim, que é muito interessante, né, quando isso acontece, pós-juniores, né, ex-empresários júniores, formarem suas próprias empresas, seus negócios. Tem muita gente que entra em empresas tradicionais, fazem outras atuações, mas é interessante ver quando esses pós-juniores montam seus negócios. E a gente já vi diversos exemplos onde é uma ideia que começou daquela pessoa e ela vai colocar em prática com aqueles conhecimentos que ela adquiriu no ambiente da empresa júnior. Eu acabei indo para o lado acadêmico, né? Terminei o mestrado, estou no meio do doutorado, mas não... o ato de empreender nunca me deixou, né? Empreender, né, como não necessariamente está ligado a abrir uma empresa, ter um negócio, mas sim de colocar em prática, de fazer, empreender uma tarefa, né? Então, colocar em prática é o que a gente faz em todos os espaços que a gente no movimento escuteiro, a gente faz muito isso através dos projetos, etc. Então, eu vejo que há a possibilidade de que um pós-júnior, uma pessoa que sai do ambiente do movimento Empresa Júnior, fique impregnado dessa questão desse espaço que é tão, eu diria, tão acolhedor, justamente porque ali é de igual para igual. Independente de você ter uma estrutura de diretoria, de você estar compondo uma empresa de fato, eu vejo que a gente se enxerga como iguais nesse ambiente, que todo mundo tenha o potencial de trabalhar, né, da mesma forma, de contribuir para aquele projeto que vai ser desenvolvido. Então, eu acho que é isso. Bom, muito obrigado, Rafa. A gente gostaria de agradecer pela disponibilidade de vocês três, de dividir essas experiências ricas que vocês tiveram com a gente. Bom, vamos começar agora a rodada de perguntas. Eu gostaria de primeiro esclarecer, estamos só nós quatro, porque infelizmente o Victor teve um problema técnico, mas já tá retornando. Então,
Bom, a primeira pergunta ela é da Nicole Andrades. Ela gostaria de todos vocês respondessem. Caso alguma instituição não tenha uma empresa júnior, há a possibilidade de ser criada do zero? Se sim, como seria esse processo? A gente já chegou até a abordar o início, mas acho que não chegamos a falar realmente sobre esse processo, né? Então, a gente acha que podemos começar pela ordem que foram as apresentações, pode ser? Então, a Mari, a Bárbara e depois o Rafael. O Rafa já abordou um pouquinho de como é que é os processos, ainda mais que ele viveu isso na pele, mas eu trabalhei também na federação e eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco o processo de iniciação mesmo de algumas dessas empresas. Então, no geral, esse processo muda um pouco de federação para federação, sei que tem gente do Brasil inteiro aí assistindo, então muda um pouco de federação para federação, mas o processo principal da criação de uma empresa júnior é ter um modelo de negócios, então realmente ter noção de quais produtos vocês querem vender, fazer uma pesquisa de mercado. Então, beleza, vocês determinaram quais produtos, quais projetos vocês querem realmente entregar para a sociedade, entregar para o mercado. E aí, eles são viáveis? Vocês têm que fazer uma pesquisa de mercado. E aí, dentro disso, procurar a universidade, porque o Rafa viveu até isso bastante, mas é justamente ter esse contato com o departamento. Para a empresa júnior ela realmente existir e ser enxergada, ela precisa ser apresentada para o colegiado. O colegiado precisa aprovar a criação dessa empresa júnior, até porque quando a gente cria a empresa júnior, ela está totalmente associada à instituição. Por mais que a gente tenha total liberdade e autonomia, inclusive isso é legislado, a gente tem toda a autonomia para tudo que acontece ali dentro, desde que seja, claro, tudo legalizado, mas para tudo que acontece ali dentro, a gente tem total autonomia, mas ele precisa ser, inicialmente, o início da empresa júnior, ela precisa ser aprovada pelo colegiado. E aí, inclusive dentro do processo de federação, realmente você vai efetivar essa questão de, beleza, foi uma empresa vendendo projeto. Então, a venda do projeto, ela é a efetivação de fato de que tudo que vocês fizeram, planejaram, aconteceu. E esse é o processo, no geral, para a criação da empresa júnior e tudo mais. Mas uma coisa que o Rafa abordou, inclusive, é a questão das pessoas que estão com vocês. Eu sempre falava muito que a gente vira uma família, a gente realmente vira uma casinha, e a gente está ali junto é o que mais importa. Então, as pessoas que começam o projeto da empresa júnior, para mim, é o essencial. A gente sempre fala que dentro da empresa, as pessoas, elas são a principal ferramenta, elas são tudo. Se as pessoas não estiverem lá, nada vai acontecer. Então, as pessoas que estão acompanhando vocês dentro desse processo são as pessoas que precisam estar mais empolgadas e enérgicas, acreditando mesmo no sonho e enxergando tudo que vocês vão conseguir entregar, tanto para vocês e principalmente ter noção de que isso é um legado para o curso. Eu me sinto muito honrada de ter entrado no Ecoflor e já ter tido uma história, admirar as pessoas que já estavam lá quando eu entrei, mas a gente tinha 7 anos, o Rafa, por exemplo, entrou quando tinha 6 meses e basicamente fundou do zero. Então, ter noção que realmente foi um legado. Eu tive a honra de estar numa empresa que já tinha um pouco de idade, já tinha um pouco de conhecimento, mas ter noção de que vocês estão criando oportunidade para uma geração que está vindo depois. Bom, eu vou sim falar. Isso. Eu não tenho muito esse conhecimento de como fundar, né, uma empresa júnior. A Mari já foi perfeita na explicação. Eu também tenho, enfim, o privilégio, né? A Domani já tem 24 anos de história, então é uma empresa já assim consolidada, foi a primeira de relações internacionais, né, que surgiu. Então, assim, a gente já tem aí uma história, um tempo, né? 24 anos é muita coisa. Passamos, assim, por altos e baixos. Então, eu realmente estou muito contemplada com a fala da Mari, porque eu não pude viver esse momento, né? Eu vou complementar um passo um pouquinho antes do que a Mari falou sobre definir um produto, né? Eu acho que definir um produto e uma carta de serviço é importante, que é justamente o que a empresa vai fazer. Mas aquele start, né? Você falou assim, meu curso não tem, eu estou vendo que outros cursos têm, então tem uma ideia inicial. Junta um grupo de pessoas, apresenta essa ideia para esse grupo de pessoas. Se forem as pessoas do seu semestre, apresenta para essas pessoas que você acha que poderiam te auxiliar ali nesse processo.
Depois disso, conversar sobre, acho que pesquisar o que é o movimento Empresa Júnior é muito importante, né? E aí, 2 dicas. Entrar em contato com a federação das empresas júniores da sua região, é muito importante, justamente porque esses processos de abertura, essa etapa, passo a passo, ela já está basicamente estruturada, ou ela pode ter até um ambiente de aceleração desse processo, né? A Concentro que é a federação aqui do DF, tinha muito essa questão de promover um ambiente onde empresas novas pudessem conversar, né? Mas então, tem aquele grupo de pessoas entrar em contato com a federação, entrar em contato com outras empresas juniores. No início, o que a gente fazia bastante, mesmo depois de fundada a empresa, quando eu entrei, né? Até depois que eu entrei, a gente batia na porta das empresas juniores que já existiam. Ou, me ensina aí como é que você faz, tal coisa. Vamos bater um papo? O pessoal chama isso de benchmark. Então, vamos marcar um bench, vamos conversar sobre essa experiência. A gente está querendo montar a nossa empresa júnior, né? E depois disso, de formado isso, se reunir, montar essa ideia, né? Fechar justamente... Normalmente, tem diversos tipos de empresa júnior espalhados pelo Brasil. Às vezes você tem um modelo de outras empresas júniores da sua área, também pode ajudar. A gente fez bastante isso na época, de empresas júniores no nosso setor que já estavam consolidadas. A gente até entrou em contato com elas, né? Esse ambiente empresarial é engraçado, que é o ambiente da competição, né, que a gente vê no mercado normal. Isso é meio que transpassado, assim, dentro do movimento Empresa Júnior. Acho que é um ambiente mais colaborativo, né? Justamente porque as empresas júniores vão estar afetando o ecossistema empreendedor da região delas, né? Podem ter projetos para outros estados, até outros países, mas a gente sabe que o ambiente empreendedor, o ambiente que está em volta daquela universidade é o que vai ser afetado. Então, se espelhar nesses projetos, conversar com outras empresas juniores e, finalmente, quando essa ideia esse escopo tiver finalizado, conversar com um professor que vocês têm confiança, que vocês têm uma proximidade, apresentar esse projeto. Muitas vezes, as empresas juniores são transformadas em projetos de extensão. Na Universidade de Brasília, pelo menos, toda empresa júnior vira um projeto de extensão e os alunos podem ganhar créditos por isso, para se formarem. Existem disciplinas destinadas às pessoas que fazem empresas juniores. Então, nesse momento de conversar com o professor, apresentar a ideia, é aí que você inicia o processo de começar a fechar a ideia. Eu acho que a carta de serviço nunca vai estar fechada completamente, mas para ter essa formalização, depois seguem os ritos normais, de abertura de um CNPJ, de conversa com o seu departamento, né, de formalização da empresa pelo seu departamento. Como eu relatei na minha fala anterior, até a gente apresentar com qualidade o que a gente queria fazer pelos alunos do nosso departamento para os professores, foram muitas reuniões, foram muitas conversas com vários professores, com os diretores, com o diretor do Inqueco, do Instituto de Química, com o conselho do Instituto de Química. Então, foram várias conversas que resultaram com o tempo que eles dessem valor para aquela organização. E ainda mais na universidade, ter um modelo de, olha, as empresas juniores são um projeto vigente dentro da universidade, que tem um reconhecimento, então, por que não admiti-lo aqui, né, integrá-lo ao nosso ambiente acadêmico, né? Então, é isso. Ideia, junta, conversa, dá cara a tapa, né, pergunta, e eu acho que dá para estruturar inicialmente. Uma coisa muito legal que o Rafa trouxe agora, que foi justamente essa questão de procurar outras empresas júniores, e a gente fala muito isso dentro do movimento, que é a questão da rede. E eu acho que isso se assemelha absurdamente ao movimento escoteiro, justamente por serem 2 movimentos que são mundiais, 2 movimentos que estão muito fortes dentro do Brasil. A gente também, atualmente, dentro da visão do movimento escoteiro, a gente está como
uma grandeza enorme, até comparando com outros países em proporção. Então, isso é muito legal. E ter noção de que existe essa irmandade de fato, igual existe essa visão do movimento escoteiro, que é nosso irmão, o outro escoteiro. Existe também essa coisa muito forte dentro do movimento Empresa Júnior, que é a gente ter essa troca em rede. Inclusive, dentro a gente tem os planejamentos estratégicos em rede, que são feitos estrategicamente nacionalmente. Então, existem metas nacionais a serem batidas justamente para ter esse crescimento em conjunto. Então, essa questão dessa troca, ela é muito importante. E até vindo essa visão da criação de empresa júnior, ver outras empresas júniores crescendo, por mais que você já esteja há muito tempo de história mesmo, a empresa júnior que o Rafa fundou era muito exemplo para muita gente. Então, quando eles federaram, eles fizeram projetos enormes, que fizeram estado de guerra, que foi ir atrás de... Todo mundo virou vendedor, e aí isso inspirou muito várias empresas. Eles realmente viraram exemplo para outras empresas, inclusive a minha, e eles viraram um case mesmo, que a gente chama dos exemplos que estão sendo formados. Então, essa visão de rede, ela é muito grande dentro do movimento Empresa Júnior. Essa troca, ela é muito constante, e foi muito o que o Rafa falou, essa competição, ela não existe, porque a intenção é realmente do crescimento conjunto, sabe? A gente olha para o outro, querendo que ele bata a meta com a gente, que ele cresça também, que ele aprenda. Então, essa troca é absurdamente constante. E essa questão dessa troca, inclusive, entre outros estados. Até hoje eu tenho muito contato com gente de outros estados, de empresas júniores do Pará, de empresas júniores do Acre, justamente por essa troca. Eles também estavam federando lá, eles estavam crescendo, começando a fundar, e aí a confederação, que é como se fosse o EB Brasil, que é Brasil Júnior, ela trouxe essa troca com a gente. Então, a Ecoflora, empresa júnior aqui do DF, ajudou a Acre Júnior, a empresa... agora esqueci o nome deles, mas enfim, a empresa júnior de florestal lá do Acre a se federar também. Então, essa troca, ela é muito constante e ela é essencial, na verdade, para o crescimento de todo mundo. Tanto da questão do networking, que é uma coisa que a gente leva para sempre. Eu acho que o maior legado de pós-júnior, de quem sai do movimento, é justamente essa questão dos contatos, e isso é muito fortemente criado dentro dessa troca, que ela é essencial tanto quando a gente está lá e principalmente quando a gente sai. Beleza. Piscinato, se puder pedir agora para botar a pergunta da Maria Luísa. Ela perguntou: os cursos da área de humanas também podem montar empresas júniores? Então, vou pedir a Bárbara para responder a dúvida da Maria Luísa. Pode sim. Acho que o céu é o limite. Acho que todos os cursos podem ter uma empresa júnior, sabe? Não vejo por que não. O meu curso, humanas, né? Então, assim, é super possível. Acredito que se você, como o pessoal falou, se você tem vontade de mudar, se você tem vontade de entregar alguma coisa, se você está um pouco inconformado com alguma situação que o seu curso, sabe, que a sua vivência enquanto jovem, que o conteúdo que você aprende na universidade pode solucionar, né? Eu acho que sim, não tem problema nenhum, pode criar uma empresa júnior, cursos de humanas podem sim. Inclusive, eu e a Mari, a gente estava na assembleia de fundação de uma empresa júnior de história, sabe? Então, é bem incrível, tem empresa júnior de letras, sabe? Então, assim, todos os cursos acredito que podem ter empresa júnior, sim. Tudo basta a gente querer, a gente ver que realmente precisa mudar e querer mudar. Bom, muito obrigado. Outra pergunta da Maria Luísa. Como a experiência da empresa júnior auxiliou na entrada no mercado de trabalho, e como ela auxilia, né, para a juventude? Acho que essa pergunta todos podem responder. Deixa eu começar, então. Inclusive, dentro dessa formatação, a confederação, que é a Brasil Júnior, ela tem muitos produtos, e um deles chama MED Carreira, e existe, junto com os mantenedores e os parceiros do movimento Empresa Júnior como um todo, existem várias empresas que são parceiras, e existe essa troca muito intensa. Então, quando eles abrem processos seletivos, quando abrem as vagas, eles já enviam direto para a gente. Até hoje eu saí, já tem um tempinho, da minha Empresa Júnior, do movimento, mas até hoje eu recebo e-mail da Brasil Júnior quando abre processo seletivo. E não só isso, existem empresas que têm processos seletivos exclusivos para
pós-júniores, que a gente chama, que são os alunos que já foram de empresa júnior, existem processos exclusivos, justamente por enxergar que, por a gente ter tido essa vivência empresarial, por a gente ter precisado correr atrás de vender os nossos projetos, de ter toda a dinâmica de gestão, igual eu falei lá antes, o tripé do nosso crescimento e conhecimento dentro da empresa júnior, de projetos, gestão e a cultura empreendedora. Então, o Rafa trouxe essa questão que foi, poxa, a gente não tem, muitas vezes, noção de gestão dentro dos nossos cursos. Acho que nenhum dos nós três, dentro do nosso curso, tivemos a noção de gestão como matéria mesmo. A gente não tem. Então, tirando os cursos que já são voltados para essa área, que, inclusive, geralmente, as empresas júniores, elas são bem mais velhas e mais competitivas dentro do mercado, por eles já terem, de fato, essa noção. Então, eles aplicam realmente o que eles estão vendo na sala de aula. Quando a gente tem a vivência empresarial, a gente tem muitos desafios. Então, a questão de a gente estar na empresa júnior já, se entregando para o mercado, já é uma questão do próprio empreendedorismo. Então, isso agrega realmente dentro da nossa questão de conhecimento, nossa vivência profissional, até mesmo dentro dos nossos projetos, quando a gente faz processos seletivos para as pessoas que estão entrando. A gente está do outro lado, selecionando as pessoas que querem entrar na nossa empresa júnior. Então, quando a gente está nessa posição no mercado de trabalho, dentro de um processo seletivo, a gente já tem noção do que é esperado da gente para aquele momento, o que a gente quer entregar, qual é a nossa melhor postura, por a gente já ter tido a oportunidade de avaliar outras pessoas. Então, toda essa vivência, toda essa noção empresarial mesmo, ela é muito legal. Eu estava vendo algumas pesquisas também, dentro de empresas, de que o desenvolvimento mesmo, dentro da prospecção de carreira, dentro das empresas, algumas empresas específicas, a pessoa que é pós-júnior, ela tem esse avanço dentro da carreira, às vezes um pouco mais rápido que outra pessoa que não teve essa vivência, justamente por ter essa visão estratégica e mais holística mesmo, dentro da experiência empresarial. Exato. Desculpa, só para complementar um pouco o que a Mari falou, eu acho que, assim, toda a experiência, ela é super válida, né, independente do projeto que você participa na universidade, isso agrega muito, né, para a sua vivência profissional depois, né, para sua carreira profissional depois, mas justamente por trabalhar, por ter essa responsabilidade, não com tanta cobrança, não com tanta pressão, né, a gente consegue realmente se desenvolver e mesmo já sair preparado para um ambiente corporativo no futuro, até mesmo para decidir se você quer realmente trabalhar numa empresa, se você quer ser funcionário público, sabe? Então, tudo isso ajuda muito a você decidir o que você quer fazer, se você quer seguir para a carreira acadêmica, ser professor. Então, eu acredito que o movimento Empresa Júnior, estar dentro de uma empresa júnior durante a graduação, contribui bastante para isso. Se eu pudesse complementar aqui uma questão sobre essa entrada no mercado, eu vejo muito que os processos seletivos, tanto para trainee, estágio, para uma vaga efetiva mesmo, nos processos seletivos trazem muito uma questão de autoconhecimento, né? Às vezes as suas habilidades sociais, né, são muito mais valorizadas do que as suas habilidades técnicas. Porque justamente você saber sobre um conteúdo, sobre ter uma experiência naquela carreira específica, pode te ajudar sim, se for uma vaga específica, etc. Mas mesmo para essas vagas, as empresas, o ambiente corporativo tem buscado pessoas que sabem trabalhar com outras pessoas, pessoas que valorizam o ambiente de trabalho e conseguem entender o porquê que elas estão ali, né? Então, tem muito uma questão de trabalhar o propósito, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é uma questão que a gente também pratica nesse ambiente da empresa júnior, né? Não só pelo processo seletivo, de você tentar entrar numa empresa júnior, né? Que vai ter um processo seletivo nos moldes que podem se assimilar ali às empresas normais, às empresas sêniores, né? De fazer ali uma dinâmica de grupo, de ter uma entrevista, mas eu acho que mais do que isso, você entender se aquele espaço é o que você colabora de fato. Eu tenho um amigo que entrou na empresa como numa determinada área, e dentro da empresa ele descobriu que, eu acho que as minhas habilidades seriam muito melhor aproveitadas, sei lá, na área de comercial. E dessa mudança interna dentro da empresa júnior, ele percebeu, olha, eu sei vender, eu gosto de lidar com o público, eu gosto de lidar com
com pessoas, de apresentar uma ideia, de defender essa ideia. Então, ele se viu ali. E aí, depois, quando acabou entrando no mercado de trabalho, foi trabalhar justamente com comercial, né? Então, é muito interessante que a gente se conhece nesse ambiente, né? E eu acho que em qualquer projeto também, que a gente tem uma experiência com outras pessoas, a gente consegue enxergar o que a gente é bom, o que a gente consegue fazer, o que a gente pode falar. Tem aquela frase clássica dos processos seletivos, quais os seus defeitos, quais são as qualidades dos seus defeitos, né? E você também pode sair do clássico, da resposta clássica, né? Então, eu acho que é basicamente assim que eu colocaria para essa primeira entrada. Lógico que sempre vai ser desafiador, né? Entrar num ambiente, num espaço novo, é sempre muito desafiador, independente se você foi ou não empresário júnior. Mas dá uma ajudinha. Boa. Gabriel, se puder botar ali a pergunta do Felipe. Isso, ele agradece a participação de todos. Daí pergunta para o Rafael. Com a tua vivência no processo de criação de uma empresa júnior, quais foram os maiores desafios enfrentados pela equipe? Bom, primeiramente, acho que é engraçado que foi até uma questão que a empresa júnior a qual eu faço parte está lançando alguns videozinhos, porque eles estão no meio do processo de recrutamento, né, fazer processo seletivo, e eles também têm um canal assim para conversar com os pós-júniors. E aí, num relato de um amigo que trabalhou comigo quando eu estava na diretoria de projetos, ele falou assim, lá no início a gente não entendia muito bem que, na verdade, a gente não estava vendendo um produto, e assim a gente estava vendendo consultoria. A minha empresa passou por isso, por essa identidade, né, de entender o que era que a gente ia oferecer como uma solução para o mercado, né, como um serviço. Então, essa primeira parte, acho que até no contexto de pandemia, acho que todas as empresas devem ter pensado em como elas se reinventariam, né, nesse processo. Né? Então, lá no início, acho que o grande desafio foi realmente fechar um serviço que a gente pudesse ter confiança de apresentar. No início veio muita coisa de diversos tipos, até também adequar esse diálogo, como na empresa júnior está trabalhando com engenharia, né, com a química, às vezes alinhar essas perguntas do que o cliente quer com o que a gente pode realmente fazer, né, dentro da nossa capacidade, também algo que foi sendo elaborado com o tempo, né. Acho que outro grande desafio foi justamente o processo de fazer com que a empresa fosse reconhecida como tal, não só no ambiente do Movimento Empresa Júnior, mas dentro do ambiente acadêmico, né? Com as parcerias que foram feitas com os professores, com os laboratórios, entre as outras organizações dentro do próprio departamento. Normalmente as universidades têm os grupos PET, né, que é o Programa de Ensino Tutorial, tem diversos projetos de extensão. Então, essas parcerias também foram interessantes para poder consolidar um reconhecimento por parte da empresa. E diversas outras coisas. Acho que a execução dos primeiros projetos, a elaboração, estruturação de como seria o gerenciamento desses projetos, que mudou bastante depois disso, né? Eu saí, a gente tinha 6 meses, eu fiquei como presidente no último ano, a gente ficou nos últimos 6 meses, foi quando a gente de fato começou a atender com projetos, com serviços, e no ano seguinte foi um salto imenso, porque dessa experiência em regular algumas coisas, e isso foi amadurecendo com o tempo, né? Eu acho que até a Bárbara falou que mesmo para uma empresa júnior muito grande, tem seus altos e baixos, porque justamente é uma empresa que está em movimento, né? Acho que até essa similaridade que a gente tem com o escotismo, né? Movimento escoteiro, movimento empresa júnior, por essa rotatividade de pessoas, de vivências e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Bom, tem uma pergunta para a Bárbara, que é um interesse meu. Como as empresas júnior têm atuado durante a pandemia, sabe? Me explicar melhor? Massa.
Então, eu vou dar o exemplo, né, da Domani, que é o que eu mais tenho propriedade para falar. O nosso serviço, ele já era feito de forma remota, né? Então, assim, nossos serviços, nossas consultorias, elas são entregues por relatórios, então a gente não tem a necessidade de estar trabalhando, né, de trabalhar junto, fisicamente, no mesmo espaço, no mesmo lugar, na mesma hora, para fazer o nosso projeto. Então, mas assim, nossas reuniões gerais, né, nossas reuniões de diretoria eram todas presenciais. A Domani não tem uma sede, então a gente usa a sala de projetos do nosso instituto, e a gente ficava lá, todo mundo junto, depois da aula, sabe? Trabalhava junto, mesmo não precisando estar junto para cumprir com as obrigações, né? Então, durante a pandemia, foi um baque para a gente também, até porque a gente tinha saído aí de uma meta razoável para uma meta bastante alta, né? De um ano para o outro, a gente mudou de cluster, então as nossas responsabilidades ficavam maiores, a nossa meta ficava maior, e aí quando veio a pandemia, a gente realmente levou um susto, porque trabalhar com comércio internacional já não é algo simples, né? Não são todas as pessoas que têm essa vontade de internacionalizar, não são todas as pessoas que têm a condição financeira, né? Não estão preparadas para internacionalizar. Então, a gente realmente ficou com medo. Perguntaram para as empresas juniores se achavam pertinente reduzir o valor das metas para que todas pudessem se reorganizar, né? E a Domani, a gente realmente passou a usar mais o nosso canal virtual, o espaço empresarial, né, o Slack que a gente usa. Então, enquanto presencialmente a gente conversava e resolvia as coisas ali na sala de projetos ou com alguma outra mensagem mais rápida depois da aula, alguma coisa assim, durante a pandemia a gente teve que realmente usar o Slack, ser consciente de postar todas as dúvidas mesmo e ficar um pouco mais vulnerável para pedir ajuda, para falar, galera, hoje não tá dando, sabe, para fazer, não tô conseguindo fazer, alguém pode me ajudar. A gente também, a diretoria de gestão da Domani brilhantemente conseguiu acompanhar os membros, né, e sempre promover espaços, coworkings, momentos para que a gente estivesse junto, né, para que a gente trabalhasse junto, para que todo mundo se apoiasse enquanto membro, enfim, a gente tem um espaço de pré-venda que é onde todo mundo comenta tudo que está acontecendo, comenta os projetos, comenta as propostas, para que ninguém fique sozinho, sabe? Para que a gente realmente veja que a gente está junto, mesmo estando longe. Então, assim, durante as nossas reuniões gerais, a gente começou a fazer um acompanhamento mais profundo e mais intenso de cada diretoria, né? Para que realmente toda a empresa soubesse, além do que estava escrito no Slack, né, no nosso canal, o que estava acontecendo, em que momento que diretoria está, se está desenvolvendo alguma coisa interna na diretoria, né? Então, eu sou da diretoria de comercial, sou assessora comercial, a gente tirou um mês, assim, para reestruturar os nossos processos, né? Então, a gente realmente pedia ajuda para todo mundo. Gente, tem sugestão? Alguém quer participar, sabe? Então, foi um momento mesmo de adaptação, de ver quem é que estava realmente disposto a mudar, realmente disposto a construir tudo que a gente quer, né, deixar de legado, construir um ambiente para os futuros membros da Domani. Então, a gente também realizou um processo seletivo virtual pela primeira vez, assim, foi um sucesso. Eu acredito que a gente conseguiu alcançar os objetivos escolhendo os membros certos, né, as pessoas mais, assim, com espírito Domani de coração, eu vou dizer, né, que é uma dos valores que a gente pede para que uma pessoa seja membro da Domani, é ser Domani de coração. Então, eu acredito que todos os membros que estão agora, os recém-efetivados, são. O nosso processo seletivo também foi incrivelmente pensado, diretoria de gestão, todo mundo que pensou foi muito, muito adaptável. Para quem não tinha condição de participar de uma chamada virtual, como a gente fez por WhatsApp, sabe? Então foi tudo muito, vamos incluir todo mundo para que todo mundo tenha a oportunidade de participar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Em alguns momentos a gente achou que a gente não fosse conseguir bater a meta, mas felizmente, assim, depois de muito investimento da diretoria, da presidência, na gente, pagando cursos, pagando treinamentos, a gente conseguiu bater a meta do ano inteiro
quarta-feira agora. Então, assim, foi muito... mesmo nesse cenário de pandemia, a gente conseguiu se desenvolver, conseguiu se reestruturar, deixar um espaço mais acolhedor, porque todo mundo precisava disso, né? Então, assim, eu posso aqui falar mil práticas que a gente teve durante a pandemia, né? Está tendo ainda, mas eu acho que principalmente se unir, confiar no seu amigo, né? Tipo, muito. A diretoria de comercial estavam 4 pessoas só. Era a coordenadora e mais 3 pessoas. Então, a gente realmente teve que se unir, a gente realmente teve que confiar no trabalho um do outro para conseguir vender, para conseguir fazer os projetos rodarem, né? Ao mesmo tempo, confiar na diretoria de projetos que estava desenvolvendo os manuais internos da diretoria para que futuros assessores consigam desenvolver os projetos, ajudar na correção das nossas propostas, vir com a gente para apresentar a proposta, né? Então, o pessoal de marketing também, brilhantemente reestruturando todo o nosso site, vindo nas propostas também para falar, para ver, para conhecer o cliente, porque às vezes a gente achava que as pessoas que a gente atendia eram X pessoas, e durante a pandemia a gente percebeu que era X mais Y, sabe? Então, o pessoal vinha com a gente nas reuniões para ver se realmente perguntavam, gente, quantos clientes chegaram para você, do que foi? Foi de café, foi de açaí, foi de carro, sabe? Então, foi bem assim. E a gestão cuidando muito bem, sempre perguntando semanalmente como os membros estavam, né? Se precisava de alguma coisa, se precisava dar uma reduzida na demanda. E a presidência, né, o Cris, brilhantemente gerindo todo mundo e levando, sempre incentivando, trazendo nas nossas reuniões pautas de motivação mesmo, perguntando se estava tudo bem, se alguém precisava de alguma ajuda para que a gente conseguisse chegar aí no melhor ano, no melhor resultado da Domani, né, no melhor resultado que a Domani já teve. Muito bom. Eu peço desculpas aqui se eu aparecer rindo, é porque a gente tem um grupo aqui no WhatsApp do pessoal da equipe, a gente estava aqui comemorando o terceiro Protagoniza Jovem, que a gente está fazendo com bastante orgulho aqui. Inclusive, falando nisso, eu quero agradecer ali o comentário do Rafael Lemos, DF em peso. Ele agradeceu ali, deu um abraço a todo mundo do Distrito Federal. A gente comenta que o primeiro programa, que foi envolvimento juvenil na educação, foi com o pessoal do Sul. Depois, o envolvimento juvenil na política foi com o pessoal do Nordeste. Agora, envolvimento juvenil em empreendedorismo com vocês aí do Centro-Oeste. E outro comentário é da Diana Carrillo, abraços do México. Então, a gente está comemorando aí que estamos ficando internacionais. Tá certo? E aproveitando esse gancho aqui, essa saudação da nossa amiga mexicana, eu queria perguntar como é que é o cenário das empresas júnior em outros países. O Brasil, enfim, é uma referência na área. Quais são os outros países que inspiram o Brasil? Então, modelos que vocês acham interessantes para a gente pensar e tentar, enfim, melhorar e trazer os casos de sucesso aqui para o Brasil também. Vou chamar a Mariana, que ela estava um tempinho sem falar. Boa pergunta. Igual eu tinha comentado um pouquinho antes, justamente o movimento Empresa Júnior era um movimento mundial. A primeira Empresa Júnior ela nasceu lá na França, e lá eles têm a JADE, que é como se fosse a Confederação Europeia. Não confederação, mas enfim, a Organização Europeia das Empresas Júniores. E aí, dentro disso, a gente tem, inclusive, igual a gente tem jamborees, a gente também tem encontros nacionais e internacionais. O encontro internacional é o JUICE, Junior Enterprise World Conference, e aí, em 2016, aconteceu aqui no Brasil, lá em Florianópolis. Então, a gente teve o maior encontro mundial até então. É engraçado, porque o Brasil é, sim, uma referência. Cada ano que a gente tem os anéis, que são como se fossem os jamborees nacionais, a gente bate recorde de quantidade de participantes. Então, todo ano que tem os anéis, tem mais participantes, um batendo o recorde do outro. E são realmente os maiores encontros. Eu tive a oportunidade de ir no JUICE lá em 2016, e a gente teve, se não me engano, 3.000 participantes. E o último Ened, parece que foram 5.000 participantes. Então, o evento nacional foi maior que o evento internacional que aconteceu aqui no Brasil. A gente é, assim, uma referência, inclusive por já ter a legislação, por a gente ser um movimento legislado único no mundo, a gente tem essa proporção. E
Existem também, dentro da confederação, a Brasil Júnior, que é como se fosse... o EB Brasil. A Brasil Júnior, ela tem programas de troca. Então, até um tempo atrás, chamavam os embaixadores da Brasil Júnior, eles passavam um ano lá na Jade, tendo oportunidade, a Jade, que é essa confederação que eu disse um pouco antes, tendo a oportunidade de ter essa troca internacional mesmo. Então, conheço até uma amiga que foi da Domani, inclusive, da empresa Júnior da Bárbara, que ela teve a oportunidade de participar desse programa de embaixadores da Jade, e nesse ano ela morou também em uma casa com pessoas de vários países, tendo essa troca de experiências dentro do movimento Empresa Júnior, e eles viajavam para outros países para ter essa noção e o conhecimento e ajudar no desenvolvimento empresarial júnior dentro desses países em específico. Então, essa troca ela é realmente mundial, sim. E dentro das últimas pesquisas que eu estava olhando, também existe, eu não sei como está esse projeto, mas eles estavam desenvolvendo um projeto de intercâmbio dentro de empresas júniores. Então, pessoas de outros países passarem um ano específico, não necessariamente dentro da confederação, mas dentro de empresas júniores, tendo essa troca mesmo internacional. Então, o movimento assim, internacional, existe essa troca e a gente é, sim, orgulhosamente, referência mundial. Bom, pessoal, a gente agradece a participação de todo mundo, principalmente aí quem comentou. Agora a gente vai para o encerramento. Então, a gente vai começar agora as despedidas. Vou pedir para cada convidado dizer um trabalho feito pela sua empresa júnior que vocês gostaram, que vocês se orgulham, né? E uma rede social, ou da empresa júnior ou de vocês, caso queiram divulgar, enfim, um perfil público ou então um projeto, fique à vontade. Pode ser até o grupo escoteiro de vocês. Começar pela Mariana, um trabalho da sua empresa júnior e uma rede social aí de um projeto, ou sua, enfim, fica à vontade. E as despedidas, né? Show. Quero muito agradecer a oportunidade, é realmente muito encantador falar de dois movimentos ao mesmo tempo que a gente ama tanto e são tão semelhantes em tantas coisas, esse valor e toda essa questão de ter necessidade de impacto onde é que a gente esteja e ter noção de que, gente, empreender é muito o que o Rafa trouxe mesmo. Não é necessariamente estar dentro de uma empresa, é realmente colocar em prática o que a gente quer fazer. Então, quantos projetos a gente não tem engavetados, quantas coisas a gente queria fazer. Então, é dentro da vida pessoal, dentro dos ambientes que a gente está, e saber que quando a gente muda, o mundo muda, e é muito isso mesmo. Então, trazer para a gente esse valor do empreender, não precisa necessariamente estar ligado a uma empresa. Então, e saber também que, poxa, eu sempre falo também para as pessoas que entram agora, os calouros, que a oportunidade de estar dentro de uma empresa júnior abre inúmeras portas. As oportunidades profissionais que eu tive, elas foram todas relacionadas à empresa júnior, questão de indicação, essa questão da rede, ela é extremamente importante, o networking que a gente tem, mas não deixem de entrar nos projetos da universidade de vocês, caso eles não existam, criem, com certeza vocês têm um monte de desejos aí dentro, então não deixem de estar dentro das oportunidades da universidade, dentro do Instituto Federal, da faculdade, onde quer que vocês estejam, porque é realmente um diferencial. Eu sempre falo que quem entrou ali na faculdade, todo mundo vai sair com as matérias, então ter essa noção, ter a vivência, ter a troca com outras pessoas é algo que é absurdamente importante e que muda a gente, sim. Em relação à pergunta que o Vitor fez de um projeto, tem um pouco a ver com a questão da internacionalização da Bárbara. Foi um projeto muito engraçado, que a Embaixada do Japão chamou a gente. Eles estavam muito tristes, porque eles tinham uma cerejeira lá dentro da embaixada, e eram várias, e elas não estavam se adaptando. Então, eles ficavam muito chateados, porque eles faziam tudo, e a gente fez o projeto para ter toda a questão de análise de solo, para entender se eles estavam com algum tipo de praga, alguma coisa assim. E era engraçado, porque todas as vezes que a gente ia na embaixada, a gente tinha que fazer todos os procedimentos e tudo, porque a gente estava entrando no território de outro país, né? Então, foi um projeto bastante engraçado. E em relação acho que as redes sociais. Gente, a gente teve muita pergunta, principalmente em relação à criação de curso e tudo mais. Dentro disso tudo, não deixem de procurar. Hoje em dia, a gente já tem federação em todos os estados. Então, se vocês têm essa sede, procurem, só colocar no Google lá, Federação de Empresas Júniores do estado de vocês, com certeza vai aparecer. Então, eu vou deixar aqui a rede social da Concentro, que é a nossa federação aqui do Distrito Federal, que é @ConcentroDF.
Podem procurar também a nossa da Ecoflor. Sempre fala nossa, sempre vai ser a nossa, não tô lá há anos, mas vai ser a nossa. Então é @Ecoflor, ECOFLOR. E se vocês quiserem seguir também, gente, eu posto nada no Instagram, desculpe, não sou influencer, Pepezito com certeza está assistindo a gente, não sou Pepezito, desculpa aí, Brasil. Mas tem uns negócios de vez em quando lá, então, se quiserem, @mari.marilira, igual tá escrito aí, meu nomezinho aí embaixo. Muito obrigada, gente, um prazer enorme estar aqui dividindo espaço com pessoas que eu admiro tanto. Boa. Bárbara, um trabalho feito pela sua empresa júnior que te orgulha, né? E as redes sociais, ou da empresa, ou do grupo escoteiro, enfim, fica à vontade, ou sua, particularmente. Perfeito. Bom, a gente tem alguns cases de sucesso, eu particularmente me orgulho de todos, mas um que eu vou falar que sempre, eu não participei dele, não era da Domani ainda, mas sempre que a gente apresenta em proposta, ou que quando apresentaram para mim no meu programa trainee, eu fiquei encantada, foi um projeto. A gente sempre dá uns nomes bem diferentes para os nossos projetos, né? Geralmente nomes de deuses ou nomes de mitologia, né? Enfim. E aí o nome desse projeto foi Okô. Ele foi realizado junto com uma ONG, né? Então eu acho que foi o único projeto da Domani realizado em parceria com uma ONG, e essa ONG ela atuava em Uganda, né? Então a gente fez um estudo de mercado, porque eles queriam exportar chia, gergelim, girassol e moringa, né? Então, e eles atuavam basicamente na Uganda, Índia, Quênia, né? Então, essa ONG queria realmente fazer essa exportação dessas sementes, e foi um projeto que acho que foi a primeira vez que a Domani teve uma participação mais social, sabe? Porque mexeu com ONGs, então isso, e de outro país. Então, isso assim, pessoas de outro país vieram procurar a gente. Isso realmente me inspira, né? Me deixa muito feliz saber que a Domani realizou projetos assim, que o projeto deu certo e que a gente começou a perceber que o que a gente realiza, mesmo sendo às vezes a gente trabalha muito com pequenos empresários, né, micro, pequenos empreendedores, que a gente consegue impactar nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, na Agenda 2030. Então, saber que a gente consegue, por meio dos nossos projetos, mudar a vida de pessoas, né, de pequenos empresários, tanto daqui do DF quanto do Brasil, é muito inspirador para mim. E esse Okô, para mim, foi realmente um case que eu gosto de falar, mas eu poderia falar de outros, porque cada um foi um desafio diferente, porque não é fácil trabalhar buscando legislação, buscando dados de outros países, né? Então, assim, a gente realmente precisa entrar em contato com embaixadas, entrar em contato com pessoas que às vezes não são tão acessíveis, né, para conseguir esses dados, essas informações. Então, acho que todo o projeto da Domani é um projeto de referência, é um projeto de realmente que, se não impactou a vida da pessoa, caso não tenha sido implementado, com certeza impactou e mudou a vida de quem executou, de quem teve que fazer, né? Então, eu acho que isso, para mim, é o mais interessante. Eu sou eternamente grata aos projetos que eu participei, aprendi muito, todos de café, por enquanto. Pretendo realizar outros aí mais para frente, de outros produtos. E falando um pouco de redes sociais, a rede social da Domani é @Domani Consultoria no Instagram. A gente também tem LinkedIn, Domani Consultoria Internacional. A gente aí está com um trabalho legal de postar frequentemente assuntos sobre comércio internacional, comércio exterior, né? Dúvidas que mais surgem, então esclarecimento de termos que não são tão fáceis para quem não está no mercado, mercados que estão em ascensão, enfim, práticas brasileiras que são bem vistas, então as nossas redes sociais estão bem completas. E o meu, gente, é Bárbara Lope, L-O-P, né? @Bárbara Lope. Quem quiser me seguir também, não tem muito conteúdo relevante, só foto de movimento escoteiro e viagens e acampamentos, enfim. Estamos aí. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo convite, por dividir esse espaço com pessoas tão geniais e inspiradoras. Muito obrigado, Bárbara. Rafael, um trabalho feito pela sua empresa júnior que te orgulha, e as redes sociais aí dos projetos, ou as suas redes sociais mesmo. Bom, como as meninas, contempladíssimo pela fala da Mariana sobre esse ambiente, né, da empresa júnior que transforma
acho que a pessoa, assim. Eu sou um dos mais antigos aqui, eu acho que dentro, que saiu do MEG há mais tempo, no caso, né? Então, é muito legal revisitar essa memória. Eu ainda tenho muito contato, principalmente pelas redes que eu vou divulgar, e eles mantêm um grupo do WhatsApp com os pós-juniores, então dá para ver o que eles estão fazendo. Mas eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de debater esse tema. Realmente, falar da empresa Júnior para mim já é um orgulho muito grande. Não só porque eu estava lá no início, mas por ver o que ela se tornou, né? Ver onde eles chegaram. Então, eu poderia falar de um projeto que eu participei, mas eu vou falar com muito mais orgulho de um projeto que eles estão desenvolvendo nesse momento. Eu não sei se já pararam, acho que já foi executado, que tem a ver com a pandemia, né? Todos químicos ali, então, fabricaram álcool gel dentro de um laboratório parceiro no Instituto de Química. A CSTQ é CSTQ Júnior, Consultoria e Serviços em Tecnologias Químicas. Fizeram álcool gel, produziram álcool gel, acho que eles partiram de 100 litros por dia para 200 litros por dia, para atender os servidores da Universidade de Brasília, que tinham que manter a universidade, independente de ter aluno ou não, e algumas outras instituições já até procuraram, o sistema carcerário do Distrito Federal, escolas, outros estabelecimentos procuraram a empresa, que tinha um suporte ali também de um professor, né? Tiveram várias matérias no jornal, que me orgulha muito. Então, é um projeto que tem uma aplicação, assim, óbvia, mas é muito legal que eles tiveram esse primeiro passo. Vou divulgar ainda um segundo, que tem a ver com as redes deles. Tem um site muito incrível, www.cstqjr.com.br. Lá eles têm um blog, e nesse blog eles trazem diversos assuntos que envolvem problemas que às vezes você acha que não envolve química, mas envolve. E eles também começaram a lançar esse ano e-books sobre diversos temas. Tem compostagem, carbono, química da água, tem uma variedade de assuntos nesses e-books, e é um material muito, muito interessante, não só para quem é da área acadêmica, mas principalmente para quem vive esses contextos. Então, se eu pudesse divulgar, seriam essas duas ações deles. Eles têm hoje em dia uma atuação no Instagram muito legal, assim, uma identidade que eles estão criando ali com posts informativos, oferecendo um serviço também, que é @CSTQJúnior, né? CSTQJR. Então é isso. Obrigado demais pela oportunidade. Esse ambiente do Movimento Empresa Júnior me transformou para sempre. Obrigado para quem está assistindo, obrigado pelas minhas convidadas maravilhosas que me acompanharam nesse dia. Então, é isso. O Movimento Empresa Júnior, assim como o Movimento Escoteiro, eu acho que tratam muito de pessoas, né? E tem pessoas lá de quando eu era da Empresa Júnior que eu levo para minha vida até hoje. Então, é sempre um prazer falar disso. Bom, muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Bárbara, principalmente pela disponibilidade e por terem compartilhado as experiências de vocês com a gente. Gostaria de lembrar que o vídeo completo ele fica gravado na página do Facebook da Rede Nacional de Jovens Líderes e pode ser compartilhado a qualquer momento. Estaremos de volta com Protagoniza Jovem às 8h30 da sexta-feira que vem, dia 28 de agosto, com o lançamento da cartilha de envolvimento juvenil em organizações de juventude. Esperamos você